Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Horácio, escritor e poeta, como todos sabem, e tenho mais um recado importante para vocês. Desta vez é para mostrar mais uma vez um pacote com 225 folhas, tamanho ofício, onde eu escrevi exatamente 49 projetos de lei. São os meus primeiros 49 projetos de lei que vão integrar um livro que vai se chamar Em Busca de Justiça. Dentre esses 49 projetos de lei, hoje eu destaco o meu de número 19, que é esse aqui, que eu escrevi no dia 26 de outubro de 1983. É contra o arroxo salarial. Na época, o presidente era o João Batista Figueiredo, era um general. Vivíamos a ditadura militar, era o final da ditadura militar. Então, existia o presidente da época, todos os generais durante a ditadura militar de 1964 até 1985, durante 21 anos de ditadura, eles se lançavam mão de decretos-leis para tomar medidas arbitrárias. A maioria afetava a população. Todas, de certa forma, sem querer generalizar, já generalizando, não eram medidas populares, eram medidas que afetavam a vida das pessoas de forma negativa. Então, tinha o artigo 55 da Constituição vigente, que foi escrita também pelos generais em 1964, que dava essa prerrogativa, dava esse poder para a pessoa do presidente. Nesse artigo, e lançando mão desse artigo, ele alterava salário, ele congelava salário, ele deitava e rolava. Enfim, então eu fiz esse projeto de lei com a intenção de alterar ou tornar sem efeito, na época, a interferência, digamos assim, vertical de cima para baixo e arbitrária dos generais de decretar arroxos salariais. Isso porque ele, via de regra, lançava a mão desse expediente. Como o Estado vivia, digamos assim, em déficit, para reduzir os salários dos funcionários públicos federais e dos deputados e também dos funcionários de gabinetes de deputados do Congresso Nacional, do Senado, do Poder Judiciário, ele decretou um arroxo salarial geral, atingindo também os trabalhadores da iniciativa privada, os professores, policiais, bombeiros, enfim, todo mundo foi afetado. Só que os grandões lá, na época já tinha lá os marajás, né, como o Fernando Collor, que veio depois, em 90, se elegeu em cima disso, na caça aos marajás. Existia muita gente privilegiada que ganhava salários altíssimos, 10, 20, 100 vezes, 200 vezes maior que um salário mínimo. Então, não era o caso de professores, policiais, que são funcionários públicos essenciais e são os que mais sofrem, nem de bombeiros, evidentemente. Mas tinha uma casta, digamos assim, privilegiada, a nobreza, entre aspas, né? A nobreza brasileira, ou o birô, como se diz no regime comunista, que não produzia coisa alguma de boa para o país. Se fossem servidores públicos, produziam um serviço abaixo da crítica e ganhavam salários altíssimos porque eram amigos do rei, digamos assim, se aqui me entendem, né? Então, só que o presidente da época, assim como os de hoje, do regime democrata, eles não têm como se diz, coragem, para não dizer outra coisa, de decretar ou tomar uma medida provisória, ou sequer enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional para baixar o salário de marajá. Eles preferem
atingir a parte fraca, os menos favorecidos, aqueles que ganham pouco. E era isso que esse general fez na época, em 83. E eu, contrariado com isso, naturalmente, eu fiz esse projeto. Vou mostrar de novo, está escrito contra o arroxo salarial, porque naquela época ele lançou mão desse expediente, desse artigo 55, para congelar o salário de todo mundo. Lógico, o intuito, em primeira mão, supostamente era baixar o salário, os altos salários, né, dos abastados. Mas, como ele não tinha coragem de bater de frente só com essas pessoas, ele decretou, ferrou com todo mundo. Então, naquela época eu já me preocupava com a população. Eu não tenho bandeira, eu não tenho... embora eu tenha sido candidato por 4 vezes, eu não sou do lado de A ou B incondicionalmente. Se A ou B está fazendo um bom trabalho, eu bato palma. Se está fazendo um trabalho de péssima qualidade, eu critico. E se é bandido, se é ladrão, se desvia dinheiro público, daí eu abomino. Aí, realmente, eu acho um indivíduo repugnante. E se é mentiroso, salafrário, incompetente, se é arrogante, presunçoso, se acha acima do bem e do mal, acima da lei, aí o cara se torna asqueroso. Não só para mim, para qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico. Não é nada de pessoal contra A ou B, seja de esquerda, direita ou centro. É tudo uma questão de se identificar ou não com o caráter da pessoa. E de ter, obviamente, senso de justiça, senso de julgamento. Tá certo? Então esse é o meu recado de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe o meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber novos vídeos e seja muito feliz. Um grande abraço, até mais.